certeza que o Senhor falará profundamente aos nossos corações nesta noite. Pastor Abraão tem sido um homem que Deus tem usado, tem trabalhado em todos os continentes aí do nosso mundo. É uma oportunidade singular que Deus nos dá nesta noite, de nós ouvirmos, o servo do Senhor. Então vamos aproveitar, vamos estar atentos à palavra do Senhor nesta noite. Pastor Abraão. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 37, amados. Gênesis capítulo 37. Quero louvar a Deus por esta oportunidade tão linda, tão especial, e quero agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Almarindo. Que o Senhor Deus continue o abençoando, em nome do Senhor Jesus, a ele, toda a sua família, e o pastor Dionísio. Muito obrigado, pastor Dionísio, esse amigo que Deus tem colocado na nossa trajetória, e tem sido um canal de bênção para o nosso ministério nesse estado, Rio Grande do Sul, estado querido, estado abençoado. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os nossos queridos e amados irmãos. Aí está o evangelista Moisés, a irmã Maria, sua esposa, e eu estou ganhando presente, pastor. Já ganhei presente do pastor Dionísio hoje, evangelista Moisés, irmã Maria. Olha, irmã Maria, relógio bonito aqui, Deus abençoe, viu? Foi revelação do céu mesmo. Amém? Vamos então estar lendo a palavra. Gênesis capítulo 37, versículo de número 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Meus irmãos, louvo a Deus pela vida de todos os pastores que aqui estão, pastor de Porto Alegre, todos os demais que aqui estão. Deus abençoe, queridos. São tantos colegas, e o privilégio que Deus nos dá de conhecer mais pessoas lindas e abençoadas. Estado do Rio Grande do Sul, estado que mora no meu coração. Muito obrigado, meus queridos, pelo carinho. Muito bem, a palavra do Senhor que temos lido no livro do Gênesis. Observamos, queridos, nesse contexto, um personagem chamado José. José é um personagem em que você pode extrair muitas belas lições. Existem personagens na Bíblia que você aprende poucas lições dele, mas José, desde a integridade, a administração, você consegue aprender lindas lições da vida de José. Agora eu quero observar com os irmãos alguns princípios, algumas coisas, alguns fatores que influenciaram na vida de José para que ele fosse um grande sonhador. É bem verdade que a primeira etapa na vida de uma pessoa que deseja prosperar na vida é a etapa dos sonhos. Deus gerou, Deus semeou na vida de José um sonho maravilhoso. Então a primeira etapa da sua vida, da vida de uma pessoa que quer ter sucesso com Deus, é a etapa de sonhar. Quantos sonhadores nós temos aqui esta noite? Levante a sua mão. Maravilha. Em primeiro lugar, nós vamos observar o primeiro fator determinante que influenciou na vida de José para que ele fosse um grande sonhador. Ele era filho de um sonhador. Quando nós observamos Jacó saindo de Berseba em direção a Harã, a Bíblia diz que ele se depara com o deserto da noite. Naquele momento, Jacó havia perdido tudo. Seu irmão queria matá-lo. Jacó coloca a sua cabeça sobre uma pedra naquele deserto
E a Bíblia diz que ali ele teve um lindo sonho. E ele começa vendo os anjos de Deus subindo e descendo naquela escada. Então, queridos, a predisposição que Jacó tinha em sonhar, José agora recebe também essa predisposição de ser um grande sonhador. Então, o primeiro fator determinante que influenciou na vida de José que ele fosse um grande sonhador é que o seu pai era um sonhador. Número 2, este moço percebeu e descobriu que o seu nascimento foi um grande milagre. Você observa na Bíblia, a mãe de José era estéril, mas o Senhor Deus, de uma forma milagrosa, agiu na vida de Raquel, aquela mulher que era estéril. Agora José nasceu, e este moço percebe que o milagre de Deus acompanhava a sua vida. Quão lindo, meus amados, é percebermos o milagre do novo nascimento na nossa vida. Isso nos motiva a estarmos nesta noite, nesta casa, glorificando e exaltando o nome poderoso de Jesus. E esta marca Deus deixa na vida de todo aquele que tem um grande chamado da parte de Deus. Deus permite algo acontecer na nossa caminhada, para que Deus possa estabelecer o seu grande propósito na nossa vida. E a gente venha compreender que estamos aqui porque Deus é fiel e maravilhoso. Então, este fator foi determinante em influenciar José para que ele fosse um grande sonhador. Número 3, fator determinante que influenciou na vida de José para que ele fosse um grande sonhador é que este moço experimentou o grande amor do seu pai. A Bíblia diz que ele era o mais amado dos seus irmãos. Seu pai fez uma túnica muito linda de várias cores. Essa túnica era dada para nobres, para reis e para príncipes. E agora José recebe das mãos do seu pai uma túnica tão linda e tão bela. José percebe, na verdade ele percebe que os seus irmãos o odiavam, mas ele percebe que o seu pai o amava. E agora a Bíblia diz que ele era o mais amado. Isto fala de intimidade. Não seja somente filho de serviço, seja filho de intimidade com o Pai Celestial. Este moço, ele recebe essa bela túnica, e este amor do seu pai era como que uma plataforma, uma influência poderosa para este moço continuar sonhando. Ele estava ouvindo por detrás dos bastidores a voz do seu pai dizendo: meu filho, pode sonhar que eu estou com você. Você entendeu a mensagem de Deus para a sua vida? Continue sonhando porque o seu pai lhe ama. Continue sonhando porque o seu pai é um grande sonhador. E esta noite Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Sonhos esta noite serão ressuscitados pelo poder da palavra. Quantos creem, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Aleluia! Quão lindo, meus queridos, é termos intimidade com o Pai. Porque quem tem intimidade com o Pai anda conduzido pelo Pai. Quem tem intimidade com o Pai tem um segredo com o Pai. Jesus disse: eu não quero mais ter vocês como servos, mas como amigos. Eu tenho algo para revelar para vocês, queridos. Deus neste tempo está convocando filhos de intimidade para a glória do seu santo nome. Esta noite Deus vai gerar no nosso coração uma intimidade maior com Ele. Filho de intimidade
intimidade é um filho que faz a diferença aonde ele estiver. Filho de intimidade, a bênção de Deus está com ele aonde ele colocar as suas mãos com José. Filho de intimidade, por onde ele passa, a bênção de Deus o acompanha. Quantos desejam ser filhos de intimidade? Levante a sua mão e adore ao Senhor por um minuto neste momento. Você é filho de intimidade. Não seja somente filho de serviço. Deus nos convoca para uma intimidade especial com Ele. Espírito Santo, quantos estão sentindo a manifestação? O toque do amor de Deus é algo lindo, e eu lhe pergunto: você já sentiu este toque revelador do amor de Deus na sua vida? Nós falamos muito acerca do amor de Deus, mas eu lhe pergunto, aquele toque que você percebe Deus te levando nos braços, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Que amor maravilhoso, que amor belo! O Senhor te ama apaixonadamente. Aleluia! Este moço percebe que ele era amado, mas os seus irmãos tinham inveja. Os seus irmãos o odiavam, porque este moço era um grande sonhador, e este moço era amado pelo seu pai. Não importa se os seus irmãos tentam destruir a sua vida, não importa se os seus irmãos lhe odeiam, o seu Deus lhe ama. O seu Deus quer fazer um investimento poderoso na sua vida. E existe uma túnica linda, de várias cores, representa os dons espirituais. A manifestação que Deus quer realizar na sua vida é algo muito grande para este tempo do fim. Número 4, fatores que influenciaram José a ter grandes sonhos. Ele percebeu que havia recebido de Deus um grande potencial, um grande dom. Os maiores dons você ainda não descobriu que estão dentro de você. Deus te deu um potencial com um propósito, para você abençoar pessoas, para você ser um canal de bênção para alguém, para você estender as mãos para o seu irmão, para você estender as mãos para a humanidade. E José percebe que ele havia recebido um grande potencial, e esse potencial era uma grande influência para que José tivesse grandes sonhos. As habilidades que Deus lhe deu é algo que está te influenciando sempre a você sonhar, porque você percebe que Deus semeou dentro de ti potenciais, e este potencial, o mundo está esperando pelo teu potencial. A humanidade está esperando por este dom que Deus plantou dentro de você. Os seus irmãos que estão com fome de pão espiritual estão esperando por este potencial que Deus lhe entregou. Número 5, José descobriu que ele era diferente dos seus irmãos. Você só vai ter sucesso no seu sonho se você usar a sua diferença
porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Quando você foca na sua diferença, então este moço percebe que ele era diferente. Ele era um sonhador. O seu crescimento está na sua diferença. No momento que você descobrir a sua diferença e focar na sua diferença, Deus vai usar a sua vida para grandes coisas na terra. Não se preocupe por você ser diferente se alguém não te compreende. Não precisa se preocupar se Deus te deu uma visão diferente. E você não é compreendido pelos seus irmãos. Mas se este sonho é de Deus, mais cedo ou mais tarde, eles vão compreender. Maria havia recebido uma visão direta do céu. Cristo estava nela. Correu riscos de ser morta, correu riscos de ser apedrejada, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio à noite e disse: José, não a deixes, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Vai chegar o momento que as pessoas vão perceber que esta visão é divina. E esta visão é de Deus. Aleluia. 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 Foque na sua diferença. Não seja Maria vai com as outras. Faça a sua diferença. E o Deus que te deu a visão, o Deus que te deu o sonho, Ele vai te respaldar. Eu vou dar um minuto para você adorar. Eu vou dar um minuto para você adorar. Quem é batizado pode falar em línguas. Quem não é, adore. A manifestação de Deus é real nesta casa. Isso, adore, adore ao Pai. Você tem um minuto para adorar, para glorificar. Pode sonhar grandes sonhos. Deus está contigo neste sonho. Pode sonhar grandes sonhos. Pode sonhar. Número 6. José tinha um coração perdoador. Primeiro filho que nasce, o nome significa esquecimento. Segundo filho, crescimento. Quem esquece, cresce. José não ficava preso às correntes do passado. E ele disse: eu vou colocar esquecimento para me esquecer de tudo que aconteceu na casa do meu pai. Agora observe, meus amados. O perdão existe um alicerce científico e bíblico, que é a compreensão. Se você não compreender o que está por trás das reações de uma pessoa, você não consegue perdoar esta pessoa. A grande arte do perdão é a compreensão. Vamos observar que este moço, e eu fico me perguntando, o que fazia José superar tanto? Você começa observando o trajeto, a trajetória foi uma trajetória de muita dor, de muita injustiça, e ele superou. Então nós vamos agora adentrar um pouquinho na questão do comportamento humano. Nós sabemos que todos nós que estamos aqui temos um fenômeno na nossa memória,
na nossa mente, nesse cortejo cerebral, onde tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios entrelaçados uns com os outros, nós temos um fenômeno chamado memória RAM, registro automático da memória. Todas as imagens, elas são captadas através da memória RAM. Agora observe, as imagens tensas, as imagens de grande emoção, porque a emoção determina a qualidade do registro na sua memória. Nós temos o consciente e nós temos o subconsciente. O consciente é exatamente aquelas imagens que você passa em momento de pressão. Por exemplo, uma perda, um fracasso, um abandono, uma separação familiar. Isso vai para onde? Vai para a região central da sua memória, chamada memória MUC, memória de uso contínuo. É esta memória que nós usamos no dia a dia. Todos os dias nós usamos esta memória. Nós temos o subconsciente. Subconscientes são as imagens mais leves. Elas são transportadas para o subconsciente. Às vezes nós nos enganamos e pensamos que algumas imagens que aconteceu na nossa trajetória nós nos esquecemos, mas não é verdade. Elas fazem parte da coxa de retalhos da nossa história existencial. Simplesmente elas foram deslocadas do centro da memória, que é o consciente, para o subconsciente. Então às vezes você pode não lembrar, mas tudo isso faz parte da influência da sua história existencial. Agora observe, queridos, durante os anos da nossa vida, desde a infância, adolescência, juventude, nós temos a capacidade de agregar milhões de arquivos traumáticos e arquivos saudáveis. Se hoje nós fôssemos aqui fazer uma varredura no nosso passado, o que ia acontecer? Você ia lembrar das imagens mais prazerosas que você passou e você ia lembrar das imagens mais amargas que você passou. De 20 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos atrás. Porque a gente lembra das imagens mais prazerosas e das imagens mais frustrantes? É porque elas foram gravadas no centro da sua memória. Agora, nós sabemos muito bem, estamos vivendo na geração online. A mente humana, você não consegue deletar ou apagar as imagens. No computador, a coisa mais fácil que tem é você deletar as imagens, apagar as imagens. Mas na mente humana é impossível. E agora, uma pessoa que sofreu muito na vida, separação, uma pessoa que passou por fracassos, por traumas terríveis, aonde estão esses traumas? Aonde estão essas zonas de conflito? Nós temos 4 níveis de vida. Nós temos vida espiritual, nós temos vida física, nós temos vida emocional e nós temos vida intelectual. Os amados sabem que na igreja nós priorizamos muito vida espiritual. Isso é muito bom, porque quando se trata da vida espiritual, traz um complemento para as demais áreas da nossa vida. O mundo secular, através da física e da estética, eles trabalham muito vida física. Existem 2 áreas da nossa vida que fica um pouco de lado, que é vida intelectual e vida emocional. O correto é, quando você chegar na igreja, receber Jesus como Salvador, o primeiro passo é a gente abrir o coração para Deus tratar de todas as feridas. Porque a gente chega lá no mundo todo quebradinho, não é verdade? Todo arrebentado. Mas às vezes o que acontece?
a gente vai maquiando a ferida, a gente vai espiritualizando a ferida, e essa ferida ela vai ficando aberta, e existe algo chamado a força, a energia da ferida emocional. É uma pessoa que às vezes ela pode estar na igreja, a sua vida espiritual pode estar bem, mas ela é uma pessoa que carrega feridas, porque existe a dor física e existe a dor emocional. Esta dor é a dor mais terrível. Existe o cárcere físico, existe o cárcere psíquico e existe o cárcere emocional. Às vezes a gente está livre do cárcere físico, mas somos prisioneiros do território da emoção. E isto vale para tanto faz ser crente quanto não. Porque eu estou falando aqui de 4 níveis de vida. Às vezes o nosso nível de vida espiritual está lá em cima, mas às vezes a nossa alma está como a Diana, amargurada. Precisamos de um milagre de alma. E nós sabemos que a nossa vida é um campo de batalha. Batalhas físicas, batalhas financeiras, batalhas emocionais, batalhas mentais. E a semente da mudança é a batalha, porque na batalha ou você perde ou você ganha. Então nesta batalha, mesmo sendo guerreiro espiritual, mesmo servindo a Deus com todas as boas intenções, é possível às vezes levarmos traumas na caminhada, feridas na nossa alma e no nosso coração, e precisamos de um tratamento de Deus. Agora, como ser curado se nós não podemos deletar as imagens traumáticas que aqui estão? Por que, queridos, que às vezes você vai caminhando e de repente você começa sorrindo só? O que é isso? É porque a mente humana se abre por janelas. Por se abrir por janelas, no momento em que a mente começa lendo um arquivo traumático, 10 anos se passaram, você foi, por exemplo, abandonado na infância, quem sabe como eu. O que eu estou falando aqui é a luz da Bíblia, a luz da ciência e a luz da minha experiência de vida. Sofri muito na minha infância. Eu quero dizer uma coisa: você sabia que tem pessoas que vêm para a igreja, adoram a Deus, falam em línguas, profetizam com toda boa intenção, e às vezes chegam em casa, caem em depressão e às vezes querem tirar a sua própria vida? O que é isso? Traumas, arquivos traumáticos na memória. Mas eu tenho uma palavra de vitória para a sua vida esta noite. O bálsamo de Deus vai te alcançar. Aleluia! Agora observe, queridos, as imagens foram gravadas, não se pode deletar as imagens. Mas agora, como tratar? Nós precisamos de algo, de uma ferramenta chamada filtro. Você sabe muito bem que hoje existem muitos filtros modernos. No momento em que você recebe uma crítica, no momento em que uma pessoa te magoa, você sabe muito bem que quando não se perdoa, você lembra milhares de vezes do momento e você lembra milhares de vezes da pessoa. Por quê? Porque no momento em que a pessoa te agrediu, você não teve aquela capacidade de José. O que José fazia? José filtrava os estímulos estressantes. José filtrava os ataques que recebia dos seus irmãos. José tinha um filtro para filtrar. Então, no momento que você recebe um ataque, você tem 5 minutos para filtrar estes ataques através da compreensão e através da crítica. Se você não fizer, vai ser gravado privilegiadamente na sua mente, no seu subconsciente,
no seu consciente, aliás, e o que é que vai acontecer? Pensamentos angustiantes começarão a nascer, e você vai querer fugir desta pessoa, porque quanto mais você tenta fugir de uma pessoa que te feriu, de um trauma, de um abandono, de uma rejeição, isso vai se tornar um monstro na sua mente e dentro de você. Então, não fuja das suas feridas emocionais, mas enfrente. Por quê? Porque você vai começar reciclando essas feridas, esses traumas. Você vai domesticando como um animal de estimação. O animalzinho não vai morrer, mas pelo menos vai ficar manso. Então, o que acontece agora? Filtro. Vamos observar que Jesus, ele tinha a capacidade de filtrar os estímulos estressantes. Os fariseus atacavam, porque vocês sabem que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. E a missão do fariseu não anda tão longe da missão do diabo. Então os fariseus queriam destruir Jesus de qualquer forma. Pegaram uma mulher apanhada em um próprio ato de adultério e chegaram diante do mestre. Eles não chegaram com educação. Jesus estava ensinando um grupo e eles entram pela outra porta aqui, arrastando aquela mulher. Aquela mulher chegou sangrando. E eles, mestre, segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. E tu que dizes? Bem, eles esperavam que Jesus chutasse o balde. Mas o que Jesus fez? Atitude inesperada. Jesus começa escrevendo na areia. No momento que Jesus começa escrevendo na areia, eles entram em pânico. Por quê? Porque eles queriam ver Jesus chutando o balde, mas o mestre usa a grande arte, atitudes inesperadas. Meu irmão, sabe qual é a ferramenta para desarmar fariseu? Atitudes inesperadas. Então Jesus começa escrevendo na areia, e você sabe que não existe capacidade muscular para se escrever em momento de tensão. Você fica nervoso, trêmulo, e Jesus começa escrevendo na areia. E eles ficam, mestre, que dizes? Aí Jesus usa uma outra grande arma, a arma do silêncio. E eles enlouquecem. Aquela atitude de Jesus equivale a você desarmar um terrorista que está a ponto de se explodir. Sabe, todos ali armados. Eu não sei, né? Eles estavam com pedra na mão. Existe crentes assembleanos. Eu sou assembleano roxo, nasci na Assembleia, amo a Assembleia de Deus, minha casa. Mas existe assembleano que ele anda com a Bíblia na mão direita e a pedra na mão esquerda. Glória a Jesus. Precastuga na bacanta na baixada. Adore o Senhor, adore, 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 adore. Danas cruiva reca na baixada. Então, Jesus, ele agora, você observa em João capítulo 8, que Jesus primeiro ele usa atitude inesperada. Ninguém esperava ele escrever na areia. Jesus escreve na areia. Eles não esperavam o silêncio. Jesus nesse momento estava filtrando. Aqui eu observo, queridos, aquele que era tão grande se tornou tão pequeno, para que os que eram pequenos se tornassem grandes. Diga comigo, ele que era tão grande
se tornou tão pequeno, para que os que eram pequenos se tornassem grandes. Aleluia! E agora, Jesus prepara, porque a Bíblia diz que o espírito da ciência estava sobre ele. E Jesus agora prepara uma frase que abalaria todas as estruturas da ciência humana, e os filósofos, teólogos seculares ficam tudo louco e não conseguem compreender. Cientistas, psicólogos não conseguem compreender como pode, em um momento de tensão, se preparar uma palavra tão sábia e tão inteligente para desarmar todos os fariseus. Se você cultivar intimidade com o Pai, Ele te dará saídas no momento em que os fariseus quiserem ver a tua morte. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar ciência, e você vai desarmar os fariseus na graça e na força do Espírito Santo. Os fracos usam a força, os inteligentes usam a inteligência que Deus deu. Aleluia! Então Jesus filtrava os estímulos. Ele era sereno na terra do ódio. Estavam querendo lhe destruir, mas ele era sereno, equilibrado. Agora, por quê? Por que Jesus, minha gente, meus queridos irmãos gaúchos, por que Jesus não foi um pastor de ovelhas? Por que Jesus não foi um agricultor? Por que Jesus não foi um doutor da lei? Por que Jesus foi um carpinteiro? Não, ele foi um carpinteiro porque o pai era carpinteiro. Não, havia um propósito. Por que Jesus foi um carpinteiro? Porque Jesus, ele ia morrer com as mesmas ferramentas que ele trabalhava. As mesmas ferramentas que ele trabalhava um dia iam lhe matar. E agora, qual eram as ferramentas que Jesus principiou trabalhando? Jesus trabalhava com prego e Jesus trabalhava com martelo. E cada pancada do martelo no prego batia no seu coração, e era um preparo emocional para tudo que ele ia passar no amanhã. As pequenas experiências de hoje, Deus está te treinando, Deus está te habilitando para coisas grandes. Levante a sua mão e adore. Da morte, a Bíblia diz que ele sentou, comeu junto com os discípulos. Como pode, sabendo que vai morrer amanhã, senta na mesa, vai comer com os discípulos, e ele olha para os discípulos, meu querido pastor Dionísio, e ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz que eles cantaram hino, e a cultura era batendo palmas, um emocional equilibrado. Jesus sabia filtrar os estímulos estressantes e sempre foi um grande vencedor. Aqui nós estamos analisando o lado científico do mestre, o lado humano, não só teológico. Agora observe o filtro para filtrar os estímulos estressantes. E ele nos revela, ele era tão capaz para isso, que no momento em que ele estava na cruz, o Pai, em desespero, claro, vestindo aqui uma roupa em Deus, do Deus homem, e agora Deus olha para o Filho, e parece que eu vejo Deus querendo tirar o seu filho da mão daqueles fariseus terríveis que queriam só ver a sua morte e sua destruição. Mas Jesus olha e diz: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Quem é esse que até na hora da sua morte ele tem equilíbrio e palavra de conselho para o seu pai? Churianda labaxanda laria. Eu profetizo sabedoria do alto sobre a sua vida. Eu profetizo ciência da palavra sobre a sua vida. Esta noite Deus está revelando mistérios poderosos dentro desta casa. Um minuto você adorando, enquanto Deus está semeando ciência divina sobre ti. Agora, dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo. A grande arte de Jesus era a arte de compreender. O maior segredo da liderança de Jesus era compreender pessoas. Ele sabia que por trás daqueles religiosos, eles eram escravos a uma religião. E Jesus não veio implantar religião, Jesus veio implantar um reino. Sua primeira palavra foi confrontando os fariseus. Qual foi a primeira palavra de Cristo? Arrependei-vos, mude a vossa forma de pensar. Para quem que Jesus falou isso? Para os fariseus, que estavam bitolados a uma religião e não compreendiam nada em relação à dimensão do reino. E o reino, meus irmãos, está em Ezequiel capítulo 47. É um rio que leva vida, é um rio que leva alegria, e ele vai crescendo em largura, em profundidade. Mas a religião, ela é seca e vazia, ela mata e destrói. E nós amamos a nossa denominação. Estou falando aqui para pessoas inteligentes. Nossa identidade é Assembleia de Deus. Mas eu estou dizendo para os meus irmãos que nós devemos estar na dimensão do reino de Deus. A Bíblia diz que havia uma tribo chamada tribo de Issacar, e a Bíblia diz que eles eram conhecedores dos tempos. O que é isso? Eles conheciam a cultura, eles conheciam a oportunidade de avançar, e eles conheciam, número 3, a estratégia. E eles caminhavam na frente das demais tribos, orientando, e eles recebiam de Deus a orientação. Quem é hoje a tribo de Issacar deste tempo? São aqueles homens e mulheres de Deus de mente aberta para o reino, para uma estratégia de conquista de almas. Conhece as dores do seu próximo. É uma tribo que consegue ver o que está por trás das reações de um drogado, de um viciado. Deus vai derramar uma unção poderosa sobre ti. Está na sua capacidade de se fazer pequeno, se colocar no lugar do outro e conhecer o que está por trás das suas reações. Repito, a grandeza de um ser humano está na sua capacidade de se fazer pequeno, se colocar no lugar do outro e enxergar o que está por trás das reações. Aleluia, aleluia. O médico divino está aqui esta noite.
E Ele está derramando um bálsamo agora. Dê liberdade um minuto, porque o Pai do céu está derramando um bálsamo sobre nós aqui. Agora, queridos irmãos, para que nós não está e Arabaxi cantarabas e Arabaxi cantarabas e Arabaxi cantarabia. Levante a sua mão e eu profetizo agora em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Receba de Deus agora a ciência da palavra. E eu falei sobre 3 ferramentas que nós precisamos para trabalhar com a humanidade de hoje. Primeiro, sensibilidade espiritual. Número 2, sensibilidade à dor humana. Número 3, um espírito de servo. Essa segunda ferramenta, quero ser o meu conceito pessoal. Essa ferramenta é a que mais precisamos na atualidade. Porque eu tenho visto muita gente falando em línguas, profetizando, mas para matar o guerreiro, para matar o profeta, para matar o servo de Deus, ele não precisa tirar a camisa. Então não basta só ter sensibilidade espiritual. Você precisa ter sensibilidade à dor humana. Ver o que está por trás das reações desta pessoa. Jesus falou acerca de uma figueira. Jesus disse: olha, havia um homem que tinha uma vinha e uma figueira plantada aí. Por 3 anos ele foi lá, não encontrou frutos. E ele disse para o vinhateiro: vamos cortar. Observe, a visão do dono era uma visão de casca e de folhagens. A visão do cuidante, simples, era uma visão de profundidade de raízes. Vamos já aplicar as raízes do comportamento humano. Vamos cortar, isso aí não dá mais nada não. Está ocupando a terra inutilmente. Ele só via casca, só via folhagem. Sabe o que é isso? O fariseu que só vê roupagem, mas não vê o coração das pessoas. É uma visão medíocre. Fácil matar os outros pela roupagem. Eu quero ver você, com o dom da ciência de Deus, ter a capacidade de ver o coração do seu irmão que está cheio de dor, cheio de tristeza, de amargura, e você abraçar. Então o dono só via folhagens, roupagem, mas havia alguém que disse: não, me dê só este ano, Rabachuribá. Aleluia! Ele disse: eu vou adubar, eu vou empreender forças. Ele via a possibilidade de gerar. Quando você olha para o seu irmão, aleluia, aleluia. Se você tiver uma visão só de casca, o seu ministério é um ministério religioso. Se você tiver uma visão de profundidade de raízes, conhecer o que está por trás das reações dessa pessoa, ter capacidade de abraçar, de amar, meu irmão,
O seu ministério é um ministério de reino. Deus, esta noite, está ampliando a minha visão e a sua visão. E a bênção de Deus vai estar acompanhando ao nosso patriarca, que não pôde estar aqui porque está enfermo, nosso querido pastor. Aleluia! Meus irmãos, agora observe: compreensão. Uma pessoa que tem muitos registros negros, como eu lhe falei na sua memória, o solo onde nasce a paz, a serenidade, a tranquilidade. Se existem muitos registros negros, esse solo se tornou escuro, se tornou árido, se tornou ácido. E esta pessoa vai ser uma pessoa que não foi tratada, então sempre ela vai estar em conflito. A bomba emocional sempre vai explodir. E às vezes quer tirar até a própria vida. Traumas, registros negros, pessoas que de repente, que está bem, às vezes reage de uma forma tão negativa. O que vai acontecer se você não compreender esta pessoa? Você vai desistir dela. Mas se você usar a arte da compreensão, dizer: não, a figueira está estéril, mas Deus me deu ferramentas. Dia desse eu ia passando e tinha 8 mendigos, e o Espírito Santo disse: para. E eu parei, comecei evangelizando a eles. Eu já trabalhei muito com essa classe de pessoas, drogados, viciados, e Deus falou comigo: aqui está 8 pedras de diamante. Aleluia, glória a Deus. Deus vai ampliar a nossa visão para este tempo. Quantos querem esta noite? Deus vai colocar nas tuas mãos a ferramenta sensibilidade à dor humana. Você que Deus te colocou em uma posição privilegiada no setor de trabalho. Você que recebeu aquele certificado abençoado porque Deus te concedeu esta vitória. Use essas ferramentas para abençoar a humanidade. Aleluia, Bachinacai. Agora, como ser tratado os arquivos traumáticos da memória? Primeiro, filtrando os estímulos estressantes, como falamos. Depois, perdoando. Porque quando você perdoa, perdão determina liberdade. Não perdoar determina aprisionamento. Quando uma pessoa te fere e você não perdoa, essa pessoa passa a ser o centro da sua vida. Iniquamente e malignamente você está se unindo a esta pessoa pelos laços do ódio. E você está tomando uma toxina maligna. E depois vem os sintomas psíquicos, psicossomáticos. Aí é dores musculares, dor de cabeça. Aí vira o Joãozinho das dores e a Maria das dores. E às vezes o problema é simplesmente falta de perdão. Perdoe os seus inimigos que tentam lhe matar. Pode perdoar. Perdoe em oração. Que você está fazendo a obra de Deus com todo o coração e o camarada está querendo destruir a tua vida. Perdoe em oração e o teu ministério será grande. Incline a sua cabeça, por favor, fale com o Espírito Santo. Deus está quebrando cadeias e correntes agora nesta casa. Agora você vai só falar com o Espírito Santo. Aleluia! Número 3. Analisando os problemas por vários ângulos. O que acontece? Tem um arquivo traumático, por exemplo, de rejeição, de abandono da infância. E quando você vai caminhando e você lembra,
A sua mente lê esse arquivo traumático que te causa pânico, envenena todos os teus níveis de vida. Você não conseguiu liberar perdão para aquelas pessoas e você está olhando para esse problema focalmente. Então isso é simplesmente um muro diante de ti. Então, em terceiro lugar, analisando os problemas por vários ângulos. Quando você analisa um problema assim, você vê que através deste problema você pode ajudar a outros. Você vê que através deste problema você pode crescer e amadurecer. Agora, falamos aqui do sexto fator determinante que influenciou que José fosse um grande sonhador. E entramos na área do comportamento humano. Agora observamos, nós já estamos concluindo. José agora, ele continua sonhando. E a Bíblia diz que ele teve um lindo e belo sonho. E conta para os seus irmãos. Nós estávamos no campo, atando feixes. E de repente, o meu feixe se colocava de pé. E o de vocês se inclinavam ao meu. Os irmãos disseram: você pensa que vai reinar sobre nós? Aí José diz: não sei, mas tem um outro sonho. Esse segundo é lindo. Todo sonho de Deus, ele tem dois níveis, duas dimensões: dimensão divina e dimensão terrena. Aspecto divino e aspecto terreno. Primeiro sonho que José fala, ele fala acerca de feixes, produto da terra. Você pode observar que quando Deus falou com Abraão, Deus disse a Abraão: tua semente será como pó da terra, aspecto terrenal, e como as estrelas dos céus, aspecto divino. Então José primeiro teve o sonho dos peixes, produto da terra. Mas o segundo sonho, ele diz: eu tive um outro sonho. Os céus se abriam e eu vi 11 estrelas, o sol e a lua se inclinando para mim. Queridos irmãos, quão lindo é quando os céus se abrem para os nossos sonhos. Os céus se abriram. Eu profetizo que os céus se abrirão esta noite para os teus sonhos. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém poderá escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus tem um projeto gigantesco para a tua vida, ninguém vai impedir. Agora, o que acontece? José vai no campo onde estavam os seus irmãos, e os seus irmãos veem de longe e dizem: está vindo o sonhador. Vamos lançar ele na cisterna ou vamos matar? Não, vamos lançar na cisterna. Lançaram. Arrancaram a túnica de várias cores. Agora, o mais lindo que eu observo aqui é que arrancaram a túnica, lançaram na cisterna, mas ele continuou sonhando. O sonho de Deus, ele tem etapas de vida e etapas de morte. No momento em que eles lançam José na cisterna, o sonho morre. Agora, queridos irmãos, todo matador é frio. A Bíblia diz que os irmãos de José sentaram e foram comer pão. Todo matador, todo fariseu é frio e gelado. Ele mata sorrindo. Aleluia. É carne ruim. Gosta de matar. E vai no velório. Mata e vai no velório. Agora, a Bíblia diz que estava vindo os ismaelitas.
Agora, mais lindo, hoje, pela madrugada, eu orando e analisando esse texto, e Deus me revelou algo que eu nunca tinha visto. Simples, mas eu em particular não tinha visto. Os ismaelitas estavam vindo e eles traziam bálsamo. E eles estavam vindo de Gileade. Gileade era o lugar do bálsamo. Meu irmão, da onde você está vindo? Você está vindo do Iraque com metralhadoras e bomba atômica, ou você está vindo de Gileade com bálsamo para curar o seu irmão? Aleluia. Olhe para o irmão que está ao seu lado e pergunte para ele: da onde você vem? Uma igreja abençoada como esta, aonde o pastor é pentecostal abençoado, tem uma visão de reino, então a gente tem a liberdade do Espírito Santo. Da onde você vem? Eu não estou perguntando o que você é, se é presbítero, pastor, evangelista. Estou perguntando da onde você vem. O determinante aqui não é o que você é da onde você vem. Tu vens do Iraque ou tu vens de Gileade? Se tu vens de Gileade, José vai sair dessa história. Se tu vem do Iraque, tu vai matar o José. Quantos sentem Deus aqui nesta noite? Receba ciência e bálsamo agora. Receba, 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 receba. Deus neste momento me diz que está ampliando a nossa visão. Deus neste momento está quebrando correntes e algemas. Então adore, porque enquanto tu adora, Deus está quebrando algemas. Pelo poder de Cristo Jesus, receba o seu milagre agora. Os ismaelitas levam José e vendem para Potifar. O sonho ressuscita outra vez. Mas depois ele chega no cárcere. Vamos adiantar, 5 minutos eu já concluo. Agora ele chega no cárcere e começa, usando o potencial que Deus lhe deu, sonhar, interpretar sonhos. Meu irmão, sonho gera sonho, talento gera talento. Não só sonhe, comece interpretando também. Potencial é como elástico, potencial cresce. Olha. E agora José está preso, e 2 moços, o copeiro e o padeiro, tiveram 2 sonhos e ele interpretou. O copeiro se foi, da forma que ele interpretou aconteceu. 2 anos se passaram, José preso. O sonho morto. Sonho morto é o aspecto natural do sonho. É o momento em que você se frustra e a sua visão começa se embaçando, e às vezes você não percebe que Deus está criando situações para o cumprimento deste sonho. O que é isso? É o aspecto divino do sonho que não morre. Aleluia. Aí, o que acontece? O rei Faraó teve os seus sonhos: vacas gordas, vacas magras, espigas feias, espigas bonitas, e não tinha que interpretar. Chamou todos os sábios. Aí eu observo aqui uma conexão divina acontecendo. O copeiro ouve o rei falando do sonho, e ele disse: rei, agora eu lembro das minhas faltas. Estando eu no cárcere, havia um jovem hebreu. Deus está colocando aquele homem em conexão com José.
E o tema da mensagem eu falo no final para você, que é: de um sonho ao palácio. Aí agora, o sonho estava morto, José estava preso, mas o Deus do céu, que havia depositado o sonho, estava criando situações para trabalhar. Você precisa estar aonde você está. Tudo vai acontecer a partir daí na sua vida. Estás no cárcere, Deus vai fazer conexões e vai se cumprir. E José agora do cárcere é chamado para o palácio, e você sabe tudo o que aconteceu. Esteja de pé na presença de Deus. Agora nós vamos estar orando pela sua vida. Eu convido aqui na frente todos aqueles que passaram por uma trajetória de dor. Eu tenho visto centenas e centenas de pessoas sendo curadas e restauradas. Traumas da memória, zonas de conflito, fobias. Venha aqui na frente agora em nome de Jesus. Pode vir, meus irmãos, em nome de Cristo. Venha receber o seu milagre agora. E nós já vamos estar orando neste momento. Pode vir. Venham. Estão vindo os nossos irmãos. A igreja esteja orando, intercedendo a Deus agora. Glórias ao Senhor. Deus tem um bálsamo especial para a sua vida. Rebaixando a rabassurianda que vai adorando, vai adorando, vai adorando. Toda opressão, depressão, esta noite vai ser destruída no nome de Jesus. Deus está gerando no seu coração capacidade para você perdoar esta noite. Isto, vai orando, vai orando, vai orando. Eu peço que toda a igreja comece a orar a Deus. Por gentileza, meus irmãos, intercedam agora, porque Deus está curando várias pessoas de traumas terríveis. Espírito da morte, nós te repreendemos no nome de Jesus. Isso, dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade. Dê liberdade ao Espírito Santo. Tem fogo aqui no altar. E tem fogo aí, meu irmão. Vai adorando. Já tem pessoas chorando, já tem pessoas clamando, já tem pessoas recebendo. Eu declaro sobre a sua vida a bênção de Deus. Oh, aleluia. Coloque a sua mão no ombro do seu irmão, por gentileza. Abençoe ele, abençoe ela agora. Ei, que estou e que xarabacai. Vai recebendo, o bálsamo está chegando, o milagre está chegando, vai adorando. Oh, aleluia. Olha o trovejar de glória dentro desta casa. Adora mais alto que você puder, pode adorar, pode adorar, pode adorar. As correntes estão sendo quebradas agora. As forças do mal estão sendo destruídas agora. Pode adorar, adore, 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 adore. Você que é batizado no Espírito Santo, pode falar em novas línguas esta noite, na presença de Deus.
Deus está ministrando ciência da palavra sobre a sua vida. Deus está ministrando dons espirituais agora. Arabashuri canta labachandaraia. Urika labachandaraba surianda rabacandarabakai. Urika labachandarabacandarabaxandaraia. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Receba no nome de Jesus. Isto para a capacidade.